Fala galera, tudo bem? Vamos trabalhar um pouco nessa revisão da Páscoa, resolvendo algumas questões. E a gente começa justamente com a questão 9, uma questão que envolve um assunto muito conhecido como números romanos. O século foi marcado por importantes descobertas e invenções em todos os campos da ciência. Dom Pedro II, imperador do Brasil desse período a esse período, era um grande adepto das modernidades da época. Incentivou a implantação no Brasil de novas tecnologias. E os números romanos que aparecem no texto acima correspondem respectivamente a. Então, o que é importante você lembrar do número romano, né? Os números romanos, se você observar, você tem alguns números que são chamados de principais. E os principais são exatamente esses aqui, ó. 1, 10, 100 e 1000. Observa que todos eles, esses principais, são formados, são potências de 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Beleza? E o que mais? Esses números que são chamados de principais, eles podem ser repetidos até 3 vezes seguidas. Por exemplo, esse cara que você conhece bem vale 3. Esse outro aqui equivale a 20. Ou seja, quando eu pego números desses principais e repito, você soma. Porque aqui x mais x é 10 mais 10, 20. Fechado? Já os secundários, que são esses aqui, ó. 5, 50 e 500. Os secundários, eles nunca se repetem seguidamente. E o que é que você sabe além dessa relação? Que quando você pega os principais e repete, você soma, né? Se eu tenho do maior para o menor, você soma. Ok? E toda vez que você tiver do menor para o maior, você subtrai. Importante disso. Então, x é 10, c é 100. Então, do menor para o maior, você subtrai. Do maior para o menor, você soma. Então, analisando o texto aqui, ó, 10. Aí depois eu tenho 1 e 9. Se eu tenho 1 e 10, então isso aqui ele fala 19. Não tem 1 e 9 não. Já disse, na verdade, do menor para o maior você subtrai. Então isso aqui vale século 19. Então se é o século 19, já elimino 2 das opções aí. Nesse período que ele dá destaque, o que é que nós temos aqui, galera? Ó, M é 1000, D é 500, 600, 700, 800. 1810 e 50. Então, quando você faz do menor para o maior, você subtrai. Esse aqui é 1840. Já eliminando a letra C de casa. Já esse outro, 1500, 600, 700, 800. 850, 60, 70, 80. E 1 e 10. 1889. Com isso, a resposta da primeira questão, ou melhor, da nona questão, letra B de Brasil. Fechou? Seguiu. Quando a gente começa a trabalhar com esses números, você tem o quê? Nesse exemplo 7, na feira de ciências da escola de Kim, cada aluno montou um circuito formado por lâmpadas que podem estar todas acesas, todas apagadas, uma mistura entre elas. Sabendo que cada lâmpada acesa é representada pelo número 1 e apagada pelo número 0, e que todo aluno deve montar seu trabalho de acordo com o seu número de chamada, e o de Kim é 37, concluiu-se que o trabalho de Kim foi apresentado por quem? Então, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos que o número no sistema decimal ele é agrupado de 10 em 10. Se tivesse o número aqui, eu sei que são 7 unidades, 5 dezenas e 4 centenas. Ou seja, 7 vezes 10 é 0, 5 vezes 10 é a primeira, 4 vezes 10 é a segunda.
Lembrando que o número do sistema decimal, posso escrever cada algarismo multiplicado por uma potência de 10, sempre. E esse número é agrupado de 10 em 10. A cada 10 unidades, gera uma dezena. A cada 10 dezenas, uma centena, e assim vai. Ele diz que o número de Ki na chamada lá é o número 37. E o número 37, ele vai mudar para o sistema que é só formado por zeros e uns. Esse sistema que só tem duas informações é chamado sistema binário ou sistema de base 2. Sistema binário ou base 2 só aparecem esses dois símbolos, 0 e 1. Ou seja, diferentemente do sistema decimal, que é agrupado de 10 em 10, o sistema binário é agrupado de 2 em 2. Então, se nós quisermos converter qualquer número da base 10 para qualquer outra base, só é dividirmos por tal base. Por exemplo, se eu quero representar o número 37 e quero mudar para a base 2, eu vou dividindo sucessivamente em grupos de 2. Se eu quisesse pegar o número 37 e mudar para a base 5, eu vou dividindo sucessivamente por 5. Para qualquer base que eu queira, você dividir por tal base. Da base 10 para qualquer base, você vai dividindo sucessivamente por essa base. Como eu quero sair do número 37 do nosso sistema e mudar para a base 2, eu vou dividindo sucessivamente por 2. 37 por 2 deu 18, sobrou 1. Só para de dividir quando o resultado da divisão for menor que a base. 18 por 2 deu 9, sobrou 0. 9 por 2 deu 4, sobrou 1. 4 por 2 deu 2, sobrou 0. 2 por 2 deu 1, sobrou 0. Então a resposta vai ser o quê? Você vai pegar o último resultado e todos os restos, pessoal, de baixo para cima. E esse meu número vai ser reescrito na base 2. Então vai ser o número 1, 0, 0, 1, 0, 1 na base 2. E se eu quiser sair da base 10 para a base 5, eu dividiria por 5. Então, como o número de Ki associa isso, teríamos lâmpada acesa, apagada, acesa, apagada, apagada e acesa. Esse número escrito na base 2 equivale à letra A de aprovado. Aí se você dissesse, Kenji, como é que eu faço para sair da base 2 ou de qualquer outra base para a base 10? Aí não tem mistério. Por exemplo, esse cara aqui, como ele está na base 2, eu quero escrever na base 10, como é que ele vai fazer? Se ele está na base 2, eu vou escrever cada algarismo vezes uma potência de 2. 1 vezes 2 é 0. 0 vezes 2 é a primeira, sempre partindo da unidade. Começando sempre por aqui. 1 vezes 2 é a segunda. 0 vezes 2 é a terceira. 0 vezes 2 é a quarta. E 1 vezes 2 é a quinta. Quando eu opero tradicionalmente, eu vou empurrar esse cara para a base 10. 0 vezes qualquer coisa vai sempre zerar. 2 elevado a 0 dá 1. Vezes 1 deu 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. Vezes 1 deu 4. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Vezes 1 deu 32. Fazendo essa soma vai voltar para a base 10. Então se eu tenho qualquer número na base 10 e quero mudar para outra base, você divide sucessivamente por essa base. Se eu tiver em outra base e quiser escrever para a base 10, você vai escrever cada algarismo desse número multiplicado pela potência da base que ele está. Como nós tínhamos falado, resposta letra A. E para a gente compreender se está tudo certo, olha a questão 1. João apresenta a seguinte igualdade a Patrícia e garante que ela é verdadeira. Patrícia pensa um pouco e confirma realmente essa igualdade é verdadeira. Mas o sistema de numeração posicional utilizado não é o decimal. Em qual base os números estão apresentados? Se você somasse o dígito das unidades, 7 mais 6, 13 com 14. Teria que terminar aqui em 4. Então, se não terminou aqui em 4, é porque esse cara não está na base 10. Não está na base tradicional. Então, esse número, se ele afirma que é verdadeiro e se for realmente verdadeiro, está numa base que eu não sei qual é.
uma base B, que ele quer procurar. Então o que é que eu sei? Se esse cara está na base B, eu vou escrever esse cara para a base 10. Como eu escrevo esse cara, já que ele está na base B, cada algarismo vezes uma potência de B. Então vai ficar 5 vezes B a 0, 8 vezes B a primeira, 8 vezes B a segunda. Esse número aqui também escrito na base B, 1 vezes B a 0, 3 vezes B a primeira, 5 vezes B a segunda. A mesma coisa agora. Esse cara na base B vai ficar 6 vezes B a 0, 4 vezes B a primeira, 3 vezes B a segunda. E finalmente, esse último cara, 7 vezes B a 0. Quando eu opero tradicionalmente esse número, eu estou trabalhando no nosso sistema. Então eu vou identificar facilmente qual é a base. Fazendo a devida conta aqui, B elevado a 0 dá 1 vezes 5 deu 5. B elevado a primeira dá B, vezes 8 dá 8 vezes B. B elevado ao quadrado, B ao quadrado vezes 8, 8B quadrado. B elevado a 0 dá 1 vezes 1 deu 1. B elevado a primeira dá B, vezes 3 deu 3B. B ao quadrado, vezes 5 dá 5B quadrado. Mais uma vez, B elevado a 0 dá 1 vezes 6 vai dar 6. B elevado a 1 dá B vezes 4 dá 4B. B ao quadrado vezes 3 dá 3B quadrado. E finalmente B elevado a 0 dá 1 vezes 7 deu 7. Operando tradicionalmente, o que é que nós temos? 5B quadrado com 3B quadrado dá 8B quadrado. Quando for para o outro lado vai menos 8B quadrado. Então vai ficar esse cara menos 8B quadrado. Resultado desse aqui. 3B com 4B dá 7B. Vai para o outro lado menos 7B. Então vai ficar 8B menos 7B. Então o que é que nós temos? Né? Oito B menos 7B. Então, resultado desse e desse. Quando a gente continua fazendo a conta, 7 mais 6, 13 com 14. Cinco tá somando, vai para o outro lado subtraindo, vai menos 5. E aqui eu vou organizar a casa, ó. 8B quadrado com menos 8B quadrado foi embora. 8B menos 7B dá 1B, igual a 9. Então a base desejada é a base 9. E com isso a resposta à letra D de dado. Fechou? Vamos embora. Questão 5. Vem agora. Os amigos Arnaldo, Armando, Scooby, Breno e Camilo possuem contas em uma rede social. E após analisar o número de amigos de cada um, perceberam um fato muito interessante. Armando possuía 4.050 amigos, Breno possuía 3.750 amigos e Camilo possuía 3.150 amigos. Armando e Breno possuíam 1.100 amigos em comum. Armando e Camilo possuíam 1.200 amigos em comum. Breno e Camilo possuíam 1.400 amigos em comum. Armando, Breno e Camilo possuíam juntos 750 amigos em comum. E após analisar esses dados, os três concluíram que o número total de amigos diferentes que possuíam era igual a quanto? Então o que é que nós temos, né, pessoal? Temos grupos. Se eu tenho grupos, eu vou trabalhar como se fossem conjuntos. E para representar isso direitinho, uma boa ideia é formar diagramas. Aqui os amigos de Armando, aqui o de Breno e aqui o de Camilo. E toda vez que eu trabalho com a pesquisa de conjuntos, qual é a primeira situação, pessoal? Você trabalhar com a parte comum a todos.
Então, com a interseção máxima que é essa região. E ele justamente significa o quê? 750 amigos comuns aos 3. Fazendo as interseções comuns, ele diz que Breno e Camilo tem 1.500 amigos em comum. Então, Breno e Camilo é toda essa região, ó, 1.400 amigos. Se essa região vai ter que ser 1.400 amigos que está em Breno e Camilo, como já tinha 750, teve que preencher com 650. Se não fizer o abatimento, vai realmente ter problema. Feito isso, a gente sabe que Armando e Camilo tem 1.200. Para que aqui dê 1.200, como já tem ali no centro 750, faltou 450. Armando e Breno tem 1.100. Aqui dá 1.100. Esse aqui dá 1.100. Faltou 350. Camilo possuía 3.150 amigos. Esse aqui tem que dar 3.750 amigos, que é esse de Camilo. E o que é que nós temos? Já temos 1.850. Juntando essas três regiões para 3.150. Faltou 1.300. Breno, 3.750 amigos. Isso aqui dá 1.750. Para 3.750 faltou 2.000. E finalmente Armando possuía 4.050 amigos. Aqui são 4.050. E como você já tem aqui justamente 1.200, 1.650. Não, errei. 1.550 para 4.050 tem 2.500. Após analisar esses dados, os três concluíram que o número total de amigos diferentes, ou seja, que era só amigo de um deles, 2.500, mais 2.000 dá 4.500, mais 1.300 dá 5.800. Resposta letrada e aprovada. E com isso a gente já vai logo na sequência no problema 6. Segura. A concorrência do número de candidatos por vaga do vestibular de matemática foi divulgada. Sabendo que o número de vagas disponíveis era menor que 100, e ainda que essa concorrência foi de 4,37, o número de vagas disponíveis. Então, a concorrência do número de candidatos por vaga dá 4,37 assim vai. A primeira coisa que você observa é que essa quantidade de candidatos é uma quantidade inteira, né? Não existe meio candidato. A quantidade de vagas também é uma quantidade inteira. Se isso aqui é uma razão entre dois números inteiros, vou tentar escrever essa dízima, chamada periódica, com uma divisão entre dois números inteiros. Só para a gente revisar, essa dízima periódica ela é chamada de simples ou composta, pessoal. É chamada de simples. E se você me perguntar por que simples, porque após a vírgula só tem coisas que se repetem. E o que é que tem se repetido aí, Kenji? O período, que no caso é o 37. Então o que é que a gente faz? A gente escreve até passar o primeiro período, subtrai a parte que não se repete e divide. Isso é uma dízima simples. Escreve até passar o primeiro período, subtrai a parte que não se repete. Quem é meu período? Meu período é do 37. 37 é o número formado por quantos algarismos? Por 2. Então, como é formado por 2 algarismos, você vai colocar embaixo 2 noves. Se fosse formado por 3 algarismos, 3 noves. E se essa dízima fosse composta, ou seja, após a vírgula, se existisse alguém que não se repetisse, para cada número após a vírgula que não se repetisse, eu colocaria um 0. Como não existe nenhum número após a vírgula que não se repete, nenhum 0. Então, reescrevendo, o que é que nós sabemos? 437 menos 4 dá 433 sobre 99. Essa fração não dá para simplificar. Então a quantidade de candidatos é 433 e a quantidade de vagas é 99.
E pode dizer que o número de vagas realmente é 99, porque ele diz que é menor que 100. Então são 99 vagas. Resposta letrada e aprovada. Ô Kenji, me mostra mais exemplos aí. Imagina que eu tenho esse número aqui, ó. Isso aqui é uma dízima periódica. Simples ou composta? Simples também. Por quê? Porque após a vírgula só tem coisa que se repete. Kenji, qual é o período? O período é 5. Eu escrevo até passar o primeiro período. Subtrai a parte que não se repete. O meu período é 5, é formado por quantos algarismos por 1? Então 9. Após a vírgula, quantos números não se repetem? Nenhum. Então a resposta seria essa. Já se eu tivesse esse outro número aqui, é uma dízima periódica. Simples, quem é meu período? É 1. Então eu escrevo até passar meu primeiro período. Subtrai a parte que não se repete e divido. Que é o meu período? Meu período é 1. O número 1 é formado por quantos algarismos? Por um só, então eu coloco um 9. E a última pergunta é: após a vírgula, quantos números não se repetem? 2. Então eu coloco 2 zeros. É assim que a gente transforma a dízima periódica, simples ou composta, na forma de fração. Tranquilo? Seguiu? Para a gente falar um pouco agora dessa questão 11. O que é que ele diz? Nessa questão 11, ele afirma que o produto das idades de 3 amigos adolescentes, entre 12 e 19, corresponde a 4.080. Então, se é o produto das idades, a idade do primeiro é a 1, a do segundo é a 2, a do terceiro é a 3. O produto é 4.080. Qual a soma de suas idades em anos? Então, se a multiplicação de 3 caras dá 4.080, então se esse cara é escrito como produto de 3 valores, então eu vou reescrever. Vou escrever esse cara como produto de 3 parcelas. Para isso aí eu vou fatorar em primos. Se você fatora 4.080 por 2, dá 2.040. Por 2, 1.020. Por 2, 510. Por 2, 255. 255 não pode ser por 2, porque ele é ímpar, mas pode ser por 5. Por 5 vai me dar quanto? É 85. Não, por 3, né? Perdão. Por 3, porque a soma aqui, ó, 2 mais 5 deu 12, por 3, 85. 85 por 5 deu 17. 17 por 17 dá 1. Eu tenho que escrever esse cara aqui todinho como produto de 3 parcelas, em que essas parcelas têm que variar entre 12 e 19. Uma delas pode ser o 17. Outra delas pode ser 3 vezes 5, que dá 15. E outra delas pode ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então poderíamos dizer que um dos amigos tem 16, o outro tem 15 e o outro tem 17. Se ele quer a soma dessas idades, 16 mais 15 mais 17 dá 48. Resposta letrada e aprovada. Seguiu na questão 12. Simbora. Na questão 12, ele afirma o seguinte: após o Fórum Nacional contra a Pirataria, inclui a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas, utilizando a codificação seguinte. E ao final, obteve-se a seguinte sequência. Essa sequência aqui, ó, que apresenta o padrão de formação, que consiste na repetição de um bloco de números, e a sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados.
Aí a pergunta é: o 2015 item cadastrado foi. Quando você pega esses itens aí, pessoal, o que é que você observa? Deixa eu copiar. Quando eu pego essa sequência e coloco lado a lado, para enxergar o padrão. O que é que acontece? Nessa sequência aqui, se você observar o padrão, ele varia de quanto em quanto, pessoal. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4. Então ele se repete de 8 em 8. Então se você quisesse, por exemplo, saber quem é o 14º, era só dividir por 8, daria 1 e sobraria um 6. Ou seja, daria um ciclo desse. Sobraria mais 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ao invés de 14º eu quisesse o 20º, o 35º, se eu dividisse por 8, 35 dividido por 8 dá 4, sobraria 3. Então daria 4 ciclos desse, sobrariam mais 3 números. 1, 2, 3. Mas não tenho nem 16º, nem o 35º, é 2015. Então se eu pegar 2015 e dividir por 8, 41 por 8 deu 5, sobrou 7. Então vai ter 151 ciclos e vai sobrar 7 números. 7 números. Então quando eu passar o 151º ciclo, ainda vai sobrar 7 números, que seria... Imagina que o ciclo de número 151 fosse esse aqui, ó, que eu estou pintando. Aí ia sobrar mais 7 números. Aí você ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então seria justamente o de número 3, que é justamente a caixa de direção, letra E de Enem.
Um dos brinquedos de Patrícia é um conjunto de varetas rígidas de comprimentos diferentes. Ela tenta combinar 3 dessas varetas de modo a formar um triângulo, sendo cada vareta um de seus lados. Muitas vezes ela consegue formá-lo, outras ela percebe que é impossível. E a figura 1 a seguir, por exemplo, mostra uma combinação de 3 varetas, cujos comprimentos permitem a formatação de um triângulo. Na figura 2, temos a combinação de 3 varetas, cujos comprimentos não permitem a construção de um triângulo. Com 5 varetas medindo 5, 6, 7 e 12 e 13 centímetros, Patrícia queria combinar 3 delas para formar um triângulo. Para tanto, ela escolheu a combinação de varetas com o seguinte tamanho. A primeira coisa que a gente começa a trabalhar, quando você trata de triângulo, né, tem que lembrar de algumas realizações aqui. Uma das primeiras realizações é que, se eu chamar esses ângulos aqui de alfa, beta e gama, todo e qualquer triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos, tem que dar quanto, pessoal? 180 graus. Alfa mais beta mais gama, 180 graus. Se eu te afirmar que alfa é o maior ângulo, o lado oposto a ele seria o maior lado. Se eu disser que gama é o menor ângulo, o lado oposto a ele é o menor lado. Ou seja, o maior ângulo sempre vai ser oposto ao maior lado e o menor ângulo sempre vai ser oposto ao menor lado. Isso sempre ocorre com o triângulo. Fechado? Então, além disso, dessa realização, existe uma condição de existência de um triângulo. Um triângulo só existe em que circunstância? Se qualquer lado for menor que a soma dos outros dois e maior que o modo da diferença. Para que um triângulo exista, qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença. Então, para analisar isso, o que é que basta? Basta olhar o maior deles. Como ele diz que os triângulos, os lados são esses aqui, eu só preciso olhar para o maior. Esse aqui é maior que a soma dos outros dois? Não. Então não consegue formar triângulo. Esse aqui é maior que... É o contrário, perdão. Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois. Esse aqui é menor que a soma dos outros dois? Não. Então não forma triângulo. A mesma coisa aqui, ó. Esse lado é menor que a soma dos outros dois? Não, porque a soma dos outros dois dá 11. Então não forma triângulo. Esse lado é menor que a soma dos outros dois? Também não, porque a soma dos outros dois deu 12. O único trio que atende à condição é esse terceiro. Que 6 mais 7 dá 13, supera o terceiro lado. Ou seja, para que um triângulo exista, qualquer lado vai ter que ser menor que a soma dos outros dois. Então, se o maior for menor que a soma dos outros dois, já atende a condição. Então, o triângulo é o único que atende letra D de dado. Fechado? Simbora. Questão 19. A figura a seguir representa a estrutura de sustentação de um todo retrátil, usado para cobrir a entrada de um pequeno restaurante. Para que a estrutura funcione corretamente, é necessário que a medida de OA é igual à medida de OB, que é igual à medida de OC. E a medida de AB é igual à medida de BC. Se quando o todo está completamente aberto, o segmento OA e OC ficam perpendiculares um ao outro, então a medida x do ângulo OAB é de quanto? Ele quer esse ângulo x, aqui de vermelho. A primeira condição que você observa é que ele afirma que no texto a medida de OA é igual a de OB, que é igual a de OC. Então esse triângulo é um triângulo isósceles, dois lados com a mesma medida. Quando nós trabalhamos com triângulo, se tem lados iguais são opostos a ângulos iguais. Esse cara aqui vai ter que ser x. Não pode esquecer disso. Em triângulos, qualquer lado
é oposto ao maior ângulo, né? O maior lado é oposto ao maior ângulo, o menor lado ao menor ângulo. Se eu tenho lados iguais, são opostos a ângulos iguais. Como esse triângulo aqui, ele é idêntico a esse outro, nós poderíamos dizer que eles são idênticos. Então esse ângulo aqui de 90 graus vai ser dividido ao meio. Ou seja, esse ângulo aqui mede 45 e aqui 45. Pintando esse triângulo de azul, o que é que nós observamos? Nesse triângulo azul, se eu pegar x mais 45, vai dar a soma dos seus ângulos internos, que é 180. 45 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. (180 menos 45 dá 135). 2 multiplicando passou dividindo. Então x vale 67,5 graus, ou 67 graus mais meio grau. Como 1 grau vale 60 minutos, meio grau, 30 minutos. Então são 67 graus e 30 minutos. E com isso a resposta, letra A de aprovado. Usando essa mesma ideia na questão 15 sobre triângulos, segura. Pedro foi a um restaurante com os seus pais. E daí? E daí que ele diz, lá ele começou a brincar com alguns palitos de dente que havia na mesa e tentou fazer algumas figuras. A imagem a seguir mostra uma de suas montagens com alguns pontos e ângulos destacados. Sabendo que os palitos utilizados têm o mesmo tamanho, a medida do ângulo CAB. Lembrando que a referência é sempre quem está no meio. Então, CAB, esse ângulo aqui, ó, θ. Primeira coisa, mais uma vez, ele diz que esse palito tem o mesmo comprimento que esse azul, que é o mesmo comprimento que esse, que é o mesmo comprimento que esse, que é o mesmo comprimento que esse. Olhando esse triângulo aqui, pessoal, esse triângulo é equilátero, né? Os três lados são congruentes. Como nós sabemos, lados iguais são opostos a ângulos iguais, com medidas iguais. Se os três lados são congruentes, os três ângulos internos também serão congruentes. Como a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, como eu vou dividir igualmente por 3, cada ângulo desse vai medir 60 graus. Como essa ideia aqui é um ângulo de meia volta, analisando aqui, 80 com 60 dá 140. Então sobrou justamente para esse pedacinho aqui de laranja 40 graus. Olhando esse triângulo com as pontas laranjas aqui, ó, esse triângulo é isósceles. Por quê, Kenji? Lado L, LL. Esse triângulo maior, ele é isósceles. L por L. Então, se ele é isósceles, se aqui é L e aqui é L, lados iguais são opostos a ângulos iguais. Se esse lado L é oposto a ângulo de 40, então esse lado aqui também vai ser oposto a ângulo de 40. Então, já identifico que esse ângulo aqui mede 40 graus. E olhando para esse triângulo cinza, ele também é isósceles. Lados iguais, opostos a ângulos iguais. Então aqui vale θ. Nesse triângulo, 40 graus, mais θ, vai dar 180. 40 está somando, vai para o outro lado subtraindo. θ está multiplicando, 2 está multiplicando, passou dividindo. Então θ vale 70 graus, que é justamente a medida do ângulo CAB, letra D de dado. Marta, Maria e Mirth moram em uma rua retilínea. E ao colocarmos coordenadas na rua onde elas moram,
As suas casas têm coordenadas respectivas em -3, 2 e 6. As três marcam para se encontrar um ponto da rua de coordenada x. E se elas saem de suas respectivas casas, qual a menor distância total percorrida pelas três para chegar ao ponto de encontro? Então, essa relação é muito importante e você usa muito em física. Por exemplo, se você tivesse numa posição SA e tivesse se deslocado até uma posição SB, sabemos que essa distância daqui para cá, o pessoal chama geralmente de ΔS, você faz final menos inicial. Se eu dissesse que hora SA está na frente de SB e hora SB está na frente de SA, o que é que eu poderia dizer? Nós poderíamos fazer o contrário. Podia ser que nós tivéssemos escrito SA menos SB. Então, quando não sei quem está na frente de quem, então para evitar qualquer conflito, o que é que nós faremos? Colocaremos módulo, que aí evitamos qualquer coisa negativa. Porque o módulo nada mais seria do que uma distância. Então, suponha que eles marcaram num ponto X, que eu não sei se está à esquerda ou à direita do 6, por exemplo, mas eu sei que a distância dele para o 6 poderia ser x menos 6. Se o x estivesse antes, seria 6 menos x. Como eu não sei, módulo. Se fosse a distância entre o 2 e o x, poderia dizer que essa distância seria x menos 2, se ele estiver à direita. Se ele estiver à esquerda, seria 2 menos x, módulo. E essa mesma relação em relação a -3, a distância daqui para cá, seria justamente o quê? X menos -3 em módulo. Então, como ele pede a soma das três distâncias, é essa aqui. Observe que menos com menos deu mais. Então vai ficar módulo de x mais 3. Mais essa distância aqui. Módulo de x menos 2. Mais essa distância aqui. Módulo de x menos 6. Então é o módulo de x mais 3 mais o módulo de x menos 2 mais o módulo de x menos 6. Cuja resposta letrada é aprovado. A gente segue na questão 17. Questão 17, o que é que nós sabemos? Júnior escreveu um mapa de tesouro, descobriu um mapa de tesouro com as seguintes instruções. Partindo de onde o mapa foi encontrado, caminhe 16 metros, vamos supor que o mapa esteja aqui, ó. 16 metros na direção oeste. Oeste para a esquerda, né? Nessa perspectiva, como se você estivesse olhando para a tela. Quando ele andou 16 metros na direção oeste, siga 9 passos na direção sul. Depois, 11 passos na direção oeste de novo. Prossiga com 24 passos na direção norte. Então ele vai superar aqui, ó, 24 passos. Deixa eu apagar aqui só para tirar a poluição. Pronto. 24 passos. A seguir 15 na direção leste. Só tem que ficar ligado que 15 vai ultrapassar esse ponto aqui, ó. Vai ter que ultrapassar essa distância, né? 15 na direção leste. E finalmente 10 na direção sul, onde encontrou o tesouro. Aí ele diz: supondo que a região é plana, com a menor distância em passos entre o lugar onde se encontrava o mapa e o lugar onde se encontra o tesouro. A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta.
E toda vez que você quiser uma distância, 99% das vezes, você deve procurar aqui figura. De preferência um triângulo. E de preferência um triângulo retângulo, ele quer essa distância. Fechando essa imagem aqui. Eu sei que esse pontilhado mede quanto? Esse pontilhado vale. Aqui é 9 mais 10, 19. Para 24 faltou 5. Daqui para cá é 15. Aqui é 11. Então esse pedaço aqui é 4. Como tudo é 16 e aqui é 4, sobrou 12. Olhando esse triângulo aqui, esse triângulo é retângulo, pessoal. O que é que eu devo fazer? Aplicar Pitágoras. D quadrado é 5 quadrado mais 12 quadrado. 5 quadrado é 25. 12 quadrado é 144. Então, que número ao quadrado dá 169? 13. Então, com isso, a resposta correta, letra D de dado. Fechou? Então, vamos seguir. Vamos embora. Questão 4. Muito importante. Questão 4 diz assim: um vidro semi-espelhado reflete parcialmente um feixe de luz e deixa passar outra parte do mesmo feixe, e dois vidros planos bastante finos e semi-espelhados RS são dispostos paralelamente, segundo o esquema a seguir. Um estreito feixe de luz atinge o semi-espelho R no ponto P, onde é refletido parcialmente. O restante do feixe que atravessa R atinge o semi-espelho em S, no ponto Q. As medidas de alguns ângulos estão representados no esquema, ele quer o valor de x em graus. Então, a primeira relação que você analisa é que esse ângulo aqui, você consegue, como isso aqui são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo corresponde a esse ângulo. Então esse pedaço de baixo vale x mais 20 graus. Existe uma lei em física que raios em espelhos planos perfeitos indica que o ângulo de entrada, o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de saída. Então se esse raio entrou com o ângulo de x mais 20, ele sai com o ângulo de x mais 20. Além disso, nós sabemos que essa reta aqui, que é denominada de normal, uma normal ela atua formando quantos graus com o piso? 90 graus. Moral da história: significa que esse ângulo de x mais 20, conjuntamente com esse ângulo de x menos 10, formam 90 graus. Então, x mais 20 graus mais x menos 10 dá 90 graus. Só lembrando, quando dois ângulos somados dá 90 graus, eles são chamados de quê? Complementares, não é isso? 10 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. 90 menos 10 de 80. 2 vezes quanto dá 80? 40 graus é o valor de x. Letra B de Brasil. Seguindo nessa mesma trajetória e nessa última parte de questões de geometria, vamos embora. Mais uma. Vamos na questão 13, muito importante aí, que as pessoas às vezes se aperreiam nessa questão. Certa área do terreno de uma chácara foi destinada à criação de galinhas. E para cercar essa área foram utilizadas 3 telas de arame de comprimento X. No entanto, essas telas acabaram sendo insuficientes para cercar a área pretendida, de modo que foi necessário improvisar o restante da cerca com telas de nylon de medidas 5, 5 e 9. A figura a seguir representa o galinheiro em formato triangular, já cercado.
E sabe que o cosseno do ângulo θ vale 0,6, a área em metros quadrados do galinheiro. Como esse galinheiro é um triângulo, pessoal, nós podemos calcular a de todo e qualquer triângulo de que maneira? Base vezes altura sobre 2. Como esse triângulo é isósceles, eu gosto de dizer que a base é o terceiro lado, o lado distinto. Então eu vou dizer que a base é esse lado rosa. Mas qualquer lado pode ser base, mas geralmente quando o triângulo é isósceles, a base é o lado distinto. Se esse lado é a base, então se eu achar o valor de x, eu acho esse lado, porque o valor desse lado vale x mais 9. Mas quando eu quero calcular a altura e a distância do ponto mais alto em relação ao solo, formando 90 graus, essa medida aqui de verde pontilhada é que forma a minha altura. Claramente essa altura forma 90 graus. Analisando esse triângulo da esquerda e esse triângulo da direita, esses triângulos são idênticos. Então se esse lado daqui para cá vale x mais 9, ele vai ser dividido igualmente por 2. Então esse pedaço aqui é x mais 9 sobre 2. E olhando para esse triângulo aqui, ó, cinza, é um triângulo retângulo. E a operação trigonométrica envolve ângulo, cateto vizinho e hipotenusa. É o cosseno. O cosseno de θ é o cateto vizinho a θ dividido pela hipotenusa. Esse cosseno vale 0,6, que vale 6 décimos. Isso aqui, eu repito, aqui é a igualdade de frações, produto dos meios igual ao produto dos extremos. E com isso eu vou ter essa situação aqui, ó. Distribuindo 6x mais 30. Aqui eu poderia logo simplificar. 10 com 2 vai dar 5. 5x mais 45. Achando o valor de x, 5x está somando, vai para o outro lado como? Subtraindo. 30 está somando, vai para o outro lado como? Subtraindo. X igual a 15. Descoberto que x é 15, pessoal, eu sei que esse lado vai valer quanto? 15 mais 9, 24. Então eu já sei que a base é 24. E a altura? Se daqui para cá vale 24, e esse pedaço aqui é a metade, então esse pedaço aqui é 12. Como o x é 15, 15 mais 5 dá 20. Ou eu faço Pitágoras para achar h, ou lembro do triângulo mais conhecido do Brasil, do mundo, que é o 3, 4, 5. 3 e 12. 12 é o que de 3? É o quádruplo. 20 é o que de 5? É o quádruplo. Então h é o que de 4? É o quádruplo. H vale 16. Se h vale 16, 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 16 vai me dar 192 metros quadrados, cuja resposta é letra B de Brasil. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. O que é que nós temos? A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre a resistência R e o comprimento L, dada a mesma seção transversal A. A resistência R e a área da seção transversal, dado o mesmo comprimento L. E o comprimento L e a área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram que a proporcionalidade entre resistência e o comprimento L, na primeira, entre o comprimento L
entre a resistência R e a área da seção transversal A. E, finalmente, entre o comprimento L e a área da seção transversal A. São grandezas respectivamente. Então, na primeira, o que é que você observa? Daqui para cá a resistência duplica e o comprimento duplica. Então, o que acontece como acontece com o outro. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Porque se um dobra, o outro também dobra. Já na segunda situação, enquanto que a área duplica, pessoal, a resistência reduz a metade. Então, se um duplica e o outro faz a operação inversa, então é inversamente proporcional. E no terceiro, a área duplica e o comprimento duplica. Então, a relação diretamente proporcional. Então, posso dizer que a relação é direta, inversa e direta. Resposta à letra C de casa. E ele segue na questão seguinte, questão 3. A potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto de sua resistência elétrica e o quadrado de sua intensidade, da corrente elétrica que por ele circula. Para um chuveiro elétrico qualquer, a energia elétrica consumida depende da potência elétrica e do intervalo de tempo de funcionamento. Se o intervalo de tempo for constante, a energia elétrica consumida será diretamente proporcional à potência elétrica. E o ΔT será a constante de proporcionalidade. Nessas condições, a energia elétrica E pode ser escrita em função da resistência elétrica R e da intensidade da corrente elétrica I por meio da que expressão? Se você pegar os conceitos, quando é que eu posso escrever matematicamente que duas grandezas são diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a razão entre elas dá uma constante. Então a razão entre a energia elétrica e a potência vai ser uma constante que ele chamou de ΔT. Se as grandezas fossem inversamente proporcionais, o que era constante, pessoal, era o produto, não é isso? Então eu sei que vai ser P vezes ΔT. Mas eu sei que P vale RI quadrado. Então se eu no lugar desse P colocar o valor de RI quadrado, então eu sei que P vai ser RI quadrado vezes ΔT. Então a energia elétrica vai ser RI quadrado vezes ΔT, letrada e aprovada. A figura ilustra um bloco retangular de madeira com dimensões 12, 20 e 24 centímetros. Queremos cortá-lo segundo planos paralelos às suas faces, de modo a obtermos cubos iguais, sem haver sobra de material, e se os cubos obtidos devem ter as mesmas arestas, com a maior medida possível, quantos cubos obteremos com esses cortes? Então observa que ele vai colocar vários cubos iguais a esse dentro dessa figura maior. Ou seja, lembrando que o cubo, todas essas medidas aqui, são iguais. Ok? Essas medidas são medidas congruentes. Tranquilo? Então aqui temos a medida que essa. Aqui temos a medida que essa. E assim vai. Então o que é que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte. Como vai colocar vários cubos desse em toda essa extensão aqui, significa que o lado desse cubo é um divisor de 24. Como o cubo tem todas as medidas iguais, ele vai colocar vários cubos como esse também aqui na vertical. Então o lado desse cubo também é um divisor de 12. E também ele vai colocar vários desses cubos em toda essa extensão aqui, Ou seja, o lado desse cubo é um divisor de 20. Concorda comigo? Se você pegar essa imagem aqui, ele vai pegar essa imagem e vai colocar aqui, vários cubos idênticos, preenchendo toda essa figura.
Então, o moral da história, o lado desse cubo é uma quantidade que divide 24, o lado desse cubo é uma quantidade que divide 20, e o lado desse cubo é uma quantidade que divide 12. Então, o lado desse cubo é um divisor comum. Além de ser um divisor comum, a medida desse lado é a maior possível. Então, esse lado é o maior divisor x, é o maior divisor comum entre quem? Entre 12, 20 e 24. Para tirarmos um MDC, o maior divisor comum entre 12, 20 e 24, lembra que ele faz uma fatoração simultânea, de tal maneira que divida ambos. Então, por exemplo, por 2 aqui vai me dar 6, aqui me dá 10, aqui dá 12. 2 também divide ambos, então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 6. Como não existe mais nenhum número que divida 3, 5 e 6 ao mesmo tempo, então o MDC é esse produto, 2 vezes 2, que dá 4. Então 4 é o maior divisor comum. 4 é o lado do cubo. Se o lado do cubo mede 4 e essa medida todinha é 24, então eu vou dizer que aqui vai caberão quantos cubos? Você vai pegar 24 e dividir por 4, dá 6. Então eu posso afirmar que aqui você vai ter 6 caixas. De forma idêntica, se daqui para cá mede 20 e cada cubo desse mede lado 4, então quantos cubos caberão aqui? 20 dividido por 4 vai me dar 5 caixas. Já está aqui. Então, se eu tenho 6 cubos aqui e em cada uma dessas filas de 6 cubos você vai ter 5 caixas, então o total de cubos que vai preencher no chão vai ser 6 vezes 5, que dá 30. E teremos quantas fileiras dessa de 30? 3. Por quê? Porque como essa medida aqui mede 12 e cada lado do cubo vale 4, aqui cabem 3 fileiras. Um cubo aqui, outro aqui e outro aqui. Então são 3 fileiras de 30, gerando 90 cubos, letra E. Uma outra possibilidade é você, após descobrir a medida da aresta do cubo, eu poderia pegar o volume dessa figura inteira e dividir pelo volume da medida do volume de um cubo. Se eu pegar o volume total e dividir pelo volume de um cubo, vai me dizer quantos cubos caberão aí. E para finalizar, uma questão que você na hora da prova não pode errar, de hipótese alguma, essa questão 8, que está associada à notação científica. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Então o comprimento é 100 micrômetros. Em 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Então 100 micrômetros, 100 vezes a milionésima, ou seja, uma parte de 1 milhão do metro. Se fosse uma parte de 1000, seria a milésima, né? Usando a notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então, fazendo a simplificação aqui, seria 1 metro dividido por 10.000, que é 10 a quarta. Ou poderíamos escrever como 1 vezes 10 a menos 4 em metro. Com isso, a resposta seria a letra C de casa, que é a resposta correta.